Bom, galera, sejam bem-vindos ao canal Futebolaço. Eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho de Vasco da Gama 1, Independente Del Valle 1. O Vasco da Gama está eliminado da Copa Sul-Americana, já estava eliminado, né, galera? Hoje foi conformidade. Tem ainda uma parcela pequena da galera que tenta se apegar, meu Deus, vai que, né? Normal, faz parte. Ser torcedor é isso, é acreditar quando às vezes, né? Tudo diz aí que não vai rolar. Mesmo o Vasco tendo um timaço em 2000 naquela virada contra o Palmeiras, o raciocínio racional ali, 3-0 com -1 na casa do adversário, um bom time, né? Não à toa o Palmeiras chegou à final. Era que o jogo acabou, o Vasco tinha perdido o título ali, ainda assim o Vasco conseguiu aquela remontada. E enquanto a vida, né, a esperança, e alguns torcedores ainda se apegavam aí em, sei lá, no divino talvez, para poder acreditar na classificação. Vou voltar alguns passinhos atrás aqui. A eliminação para mim do Del Valle é perfeitamente possível, inclusive eu fiquei muito irritado quando saiu o sorteio. A minha cara já foi de, putz, praticamente estamos eliminados, pegamos aí o pior adversário possível, dos possíveis no sorteio, mas enfim, o que me incomoda não é nem a eliminação para o Del Valle, porque o Del Valle para mim era favorito. O que me irrita nessa equação é a maneira. O 4-0 lá foi desnecessário. E a gente vai ficar sempre se perguntando se o Piton não fosse expulso, será que dava para ter feito alguma coisa melhor? Porque o início do jogo, e é bem verdade que não dá para usar os 10 minutos iniciais como parâmetro, porque 10 minutos é 10 minutos, cara. Você não pode julgar uma partida ou pressupor que algo seria assim um assado por 10 minutos. O próprio jogo do Botafogo, o Vasco começa bem ali, os 10, 15 minutos iniciais, e o jogo acaba da maneira como termina. Então não dá para se pegar isso. Mas fica aquele sentimento do jogo hoje em São Januário e um pouco também até do primeiro tempo, mesmo com a expulsão, o Vasco levou algum perigo, alguns chutes de longe do Ryan, foi tomar o gol do 1-0 já no finalzinho, mas aquele segundo tempo e a expulsão do Piton foi assim, desastroso, e o Vasco mais uma vez botou um vexame na sua coleção e foi eliminado. Se é que dá para tirar algo de positivo após essa queda, é que o Vasco agora tem uma competição a menos para jogar e focar, infelizmente, agora no Brasileiro, que é a competição mais importante para a gente. Sei que tem uma galera que não vê a hora do Vasco ganhar um título de novo, mas a nossa realidade de hoje, dia 22 de julho ou 23 de julho, dependendo da hora que você estiver assistindo o vídeo, infelizmente, agora, hoje, é o que tem para hoje, pode ser que esse cenário mude daqui a 1, 2 meses, é escapar do rebaixamento. Muito possivelmente, entre amanhã e quinta-feira, a gente deve receber notícia aí com os resultados do Brasileirão que o Vasco entrou na zona de rebaixamento. Tem 2 confrontos agora chatos, Inter no Beira-Rio e o Mirassol lá em São Paulo. Então, o horizonte pra gente não é legal, não. Queria falar um pouquinho aqui especificamente sobre alguns personagens e vou iniciar quebrando até um pouquinho do protocolo. E antes de falar do time, eu queria falar do presidente Pedrinho. Olha, Pedrinho, o caldo está entornando legal para o seu lado. Visivelmente a gente vê que a popularidade do presidente caiu muito. Até a galera que é um pouco mais reticente tenta olhar a coisa por um outro ângulo, por um outro viés. Está ficando difícil ver positividade no meio dessa situação toda, e a insatisfação que começou nas redes sociais, agora ela chega nas arquibancadas. Já é o segundo jogo em São Januário que o presidente Pedrinho é xingado. Pedrinho foi xingado hoje em São Januário por uma parcela importante, não foi o estádio inteiro, mas tem uma parcela importante já levantando o couro e xingando o presidente Pedrinho, e a gente vai voltando no tempo e tem aí uma escala, né? Primeiro começa ali com os bloqueios em alguns perfis em rede social, isso vai aumentando. Alguns jornalistas e produtores de conteúdo. Eu também tenho pessoas bloqueadas no meu perfil, então não sei exatamente o que essas pessoas fizeram para serem bloqueadas. Quando alguém me ameaça ou passa do ponto com algum xingamento, eu vou lá e bloqueio. Mas fato é que eu não sei exatamente individualmente a situação de cada um, mas o Pedrinho acabou trazendo uma antipatia grande
para com os produtores de conteúdo e até alguns jornalistas. E então isso virou uma prática comum hoje na gestão e diria que a popularidade do Pedrinho hoje é baixa. E a gente está vendo agora essa insatisfação que começou primeiro numa briga ali de rede social, de bloqueio, etc. Começa agora a chegar também na arquibancada. E quando você tem a torcida se virando contra o presidente, e com razão, tá? Diga-se de passagem, o trabalho do departamento de futebol é péssimo. Tem até uma coisa ou outra positiva para a gente pontuar a nível administrativo, mas o Vasco é um clube de futebol. Apesar do seu nome ser clube de regatas, o carro-chefe do Vasco é o futebol. E não adianta você ter boas ações aqui a colar na parte administrativa se o teu carro-chefe é muito mal gerido, mas é muito mal gerido em todos os aspectos. Ano passado, a coisa era até um pouco melhor. O Vasco até com menos recursos, com mais dificuldade, podemos dizer. Logo, muito recente, o rompimento ali com a 777. Um elenco, talvez, se você olhar peça, talvez até um pouquinho inferior ao desse ano, mas as coisas aconteceram. Encaixou, o trabalho do Paiva andou, e o Vasco conseguiu, com uma dose de sorte, diga-se passagem na Copa do Brasil, sempre avançando nas penalidades com o Léo Jardim salvando, mas chegou até a semifinal e ficou a um chute do Hulk ali de pelo menos levar a semifinal para os pênaltis, que vou ser bem sincero, acho que foi até livramento. Flamengo, do jeito que encaixou na mão do Felipe Luiz em 2 jogos, a gente vê a dificuldade que o Vasco tem para conseguir fazer frente ao Flamengo, talvez tenha sido até melhor para a gente mesmo ter caído naquela semifinal do que botar mais um vice talvez nas costas. Seria importante o prêmio, né? O time que avança de fase e chega à semifinal, ele aumenta a premiação da semi e já garante pelo menos uma grana vultuosa ali do vice-campeonato. Mas levando para o lado esportivo, que é o que a gente está mais interessado, talvez tenha sido mais positivo. A gente termina o Brasileiro em 10º e a expectativa para esse ano no atual cenário tá complicada a coisa. Até pegando aí as equipes do Brasileirão, alguns adversários que imaginava-se que teriam um pouco mais de dificuldade no campeonato estão fazendo campanhas hoje um pouco acima da curva. Principalmente o Mirassol. Tem algumas equipes que nesse momento brigam com a gente ali contra o Z4. Você imagina que o Santos vai lutar contra rebaixamento com o Neymar até o final do campeonato. O Santos tem feito alguns reforços, tem contratado alguns reforços. O Fortaleza, a gente acha mesmo que o Fortaleza vai cair, o Fortaleza não vai conseguir se arrumar para pelo menos ficar na Série A. Então você dá uma olhada ali, o Vasco teve uma oportunidade de encurtar a pontuação para o Grêmio, perdeu a oportunidade no que hoje é um confronto direto. O Ceará já fez uma gordurinha também, que eu acredito que é possível deles virem baixando mais para a parte mais baixa ali da tabela. Então o cenário que se apresenta ao Vasco hoje não é bom. A classificação possível contra o CSA é mais importante para o Vasco no quesito financeiro, que o clube está aí com as finanças bem combalidas, do que pensando em nutrir alguma possibilidade de ganhar. Vamos ser realista, a chance do Vasco ganhar essa Copa do Brasil beira 0. O mais importante hoje, infelizmente, não era a projeção que eu fazia para o time do Vasco, com o Fernando Diniz e com esse elenco, mas hoje o mais importante e precioso para a gente é começar a pontuar e sair dessa confusão aí. Então é o que está caminhando para a gente. Sendo que a gente volta a falar do Vasco, o torcedor do Vasco tá de saco cheio, cara. Ninguém aguenta mais e o momento ficou ruim. Porque além do Vasco não estar bem, pô, a tua rapaziadinha, os teus parceiros, os teus colegas, teus vizinhos de quintal, né, de prédio, de condomínio, tá todo mundo bem, mano, e só tu tá falindo. Usando uma metáfora meio esdrúxula aqui, tá aí, ó, o Flamengo brigando ponto por ponto ali com o Cruzeiro na liderança do campeonato, o Botafogo arrancando, apresentando grandes nomes, o Fluminense teve até a perca do Arias, mas entupiu o cofre de dinheiro. Saiu a notícia hoje aí de que a BTG parece que está encaminhando um comprador para a SAF do Fluminense, 1 bilhão por 60% dos direitos da SAF, fora essa grana pesada que o Fluminense fez esse ano com o Mundial. Então, assim, é complexa a situação do Vasco, é difícil.
É muito difícil a situação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, assim, infelizmente, a gestão do Pedrinho esse ano deixa muito a desejar. Algumas negociações, tanto de chegada como de saída, muito questionáveis. A gente está vendo aí a dívida que o Vasco contraiu por causa da gestão ridícula da 777, nem efeito prático ela está gerando, porque os ativos que o Vasco fez com a aquisição ou com a incorporação da 777 como dona da nossa SAF, está indo embora de ralo. A gente está vendo jogadores aí, é muito provável que a gente perca o Puma de graça, o Jair daqui a pouco de graça, e o dinheiro está indo embora, a dívida aumentou. Complicada, cara. A gente não vê nenhuma notícia, nenhuma informação nesse momento de um novo comprador da SAF do Vasco. A questão da reforma de São Januário, tímida, pouco se fala, quase não tem novidade. Tem ali uma questão acontecendo no CT, né? A questão da área molhada deve ser inaugurada esse mês ainda, no máximo início do mês de agosto. O Vasco está com transferban já há alguns dias e nenhuma informação, nenhuma novidade de que esse transferban vai cair. A janela abriu já tem um tempinho, até agora só o Thiago Mendes que veio livre. Então a situação, cara, é complicada. O Vasco tem uma crise institucional, uma crise de imagem, uma crise esportiva, um torcedor que está pelas últimas, pelas tampas, ninguém está aguentando mais. Então assim, a eliminação para o Del Valle era bem possível, era mais provável que acontecesse de fato. Mas a forma como ela acontece é que bota mais um requinte de crueldade e complica a situação. Por outro lado, agora a gente tem um treinador que é o Fernando Diniz, que chega o seu 11º jogo comandando o Vasco com um aproveitamento ruim. Era 36% antes do jogo de hoje e com o empate piorou. Até São Januário, que era o super trunfo do Vasco, já não está sendo mais aquele mesmo trunfo. Alvo de protestos com razão. A torcida tem que protestar e reclamar mesmo, seja do presidente, seja do João Vitor, tá certo. Mas é um estádio que hoje fica nesse meio barro, meio tijolo, uma mista de vaias com um pouco de apoio. Ao mesmo tempo, os resultados já não vêm mais acontecendo. O estádio cada vez mais vazio. Era sempre praxe São Januário cheio, não vem acontecendo mais. E isso vai entrando na cabeça dos jogadores. O Vasco, com o Fernando Diniz, tem sido um time estranho. Eu acabei de ver uma série incrível na HBO Max, vou até fazer uma indicação para vocês aqui. O nome da série é... e traduzindo para o português... Outlander não é. Traduzindo para o português é Estranho. Me ajuda aí, me deu um branco aqui. Muito boa, vou lembrar daqui a pouco aqui. O Vasco com o Diniz tem sido um time estranho. É um time que hoje retém mais a bola. É um time que hoje consegue criar um pouco mais de situações do meio para frente. Mas ao mesmo tempo tem esbarrado numa falta de efetividade absurda. Às vezes leva um pouco de azar. O goleiro dos caras fez um milagre numa cabeçada do Verratti hoje. Ao mesmo tempo, o Ryan perde um gol hoje inacreditável cara a cara com o goleiro. O Verratti também tem um cruzamento do Nuno, que é um gol que na fase normal dele ele faria. Ele recua a bola para o goleiro. Os cabeceios do Verratti, que eram letais, ele até fez um golaço dificílimo hoje. E o goleiro só não pegou porque não dava para pegar mesmo, que o abençoado voou igual um gato e quase que ele faz a defesa. Até os cabeceios do Verratti estão rateando, ele está errando mais do que o comum. Fez um golaço hoje e o goleiro fez uma boa defesa, mas tem algumas situações que a gente já viu o Verratti finalizando melhor. Quando o Grêmio perdeu um gol cara a cara, botou a bola na trave. Então, até os nossos grandes trunfos têm começado a dar uma rateada. Ao mesmo tempo que o Vasco tem que criar muito, tem que, às vezes esbarrar em goleiros inspirados, perder alguns gols bobos. Os adversários têm uma facilidade, com uma dose, às vezes até de sorte, para fazer no gol no Vasco que beira ao esquisito. O que o Del Valle produziu hoje para fazer gol no Vasco? Fala sério. Foi um contra-ataque, um escanteio para o Vasco, que o Guaguá foi fominha, tinha um jogador entrando sozinho na direita, ele preferiu chutar na entrada da área. E depois o Spinelli fez um gol numa falta lateral.
cruzamento na área, não consegui ver no replay exatamente quem deu mole e soltou o Spinelli, e ele faz um gol de cabeça, meio de peixinho, meio um Van Persie ao contrário, como o Thiago Leifert brincou na transmissão, e faz um golaço, cara. A bola morre lá do outro lado na bochecha da rede. 2 finalizações, um gol. E, porra, a bola só entrava ali e entrou. Aí a gente vai pro segundo tempo. O Spinelli finalizou uma bola no gol e obrigou o Léo Jardim a fazer um milagre. Um contra-ataque, ele dá uma pancada cruzada, ele faz meio com a manchete ali no chão e livra o 2-1. Enquanto o adversário, eu anotei aqui, teve 3 finalizações ao longo de 90, foi 4 no segundo tempo e 2 no primeiro, 96 minutos, e fez um gol, o Vasco tem que empilhar a chance para ver se faz. Então o Vasco tem diversos problemas, cria mais hoje, cria, mas é ineficiente e tem um índice de aproveitamento baixo. Até cria boas oportunidades às vezes, mas não consegue matar. Por outro lado, com muita facilidade e às vezes até com dose de idiotice, toma os gol besta, como foi o gol do Grêmio. E de novo o Vasco toma gol de bola parada. É bem verdade que o gol do Gustavo Martins de São Januário do Grêmio é uma falta lateral que a zaga corta, e aí no cruzamento do rebote da falta do lado de cá, o zagueirão lá faz o gol de cabeça. Agora é o segundo jogo tomando gol de cabeça e é o segundo jogo com o cara que faz o gol cabeceando sozinho. Não é que, porra, é igual o gol do Verratti. O Verratti faz um gol de muita dificuldade. Ele não tá colado no goleiro, ele tá na grande área e o zagueiro sobe com ele. Ele sobe, mas que o zagueiro antecipa e faz o gesto do cabeceio. Mas tinha um zagueiro incomodando ele ali. Agora, os gols que o Vasco tomou, tanto hoje como contra o Grêmio no sábado, os caras cabeceiam sozinho. Então, assim, é complicado. Falando já do jogo um pouco, queria também gastar alguns minutos para falar do Paulinho. Mandar um abraço pro Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos. Mandei um WhatsApp para ele que a gente estava debatendo algumas coisas, acho que foi ontem ou anteontem. Ele me mandou algumas mensagens depois do empate com o Grêmio, que eu fiz alguns stories lá no meu Instagram, e ele me mandou um textão. Eu falei, pô, cara, não é possível que o Paulinho tenha desaprendido a jogar. O Paulinho não entra, o Paulinho não joga. Eu não tenho ido às coletivas. É uma pergunta que eu faria. Pô, Diniz, por que você não usa o Paulinho? O que tá acontecendo? Falei até isso com o Emerson no privado e eu mandei um WhatsApp pra ele hoje. Eu falei, tá explicado, Emerson, por que o Paulinho não joga. Que partida patética do Paulinho. Perdeu uma bola boba. Os caras tiraram a bola dele igual tira de uma criança. Depois ele errou 2 passes na sequência. Mas passe bobo, assim, deu um passe pra ninguém. O segundo ele telegrafou, tinha um jogador abrindo na direita. Ele vai dar o passe, o cara estica e toma a bola assim com a facilidade. Deve ter tido algum impacto essa lesão no joelho na parte física dele, de explosão, de dinâmica. O emocional e o mental dele dá pra ver que tá abalado. Ele perde a bola, erra os 2 passes, a câmera vem nele, ele já tá com aquele semblante assim de... Pô, mano, nada dá certo mais pra mim, não é possível. E você vê ele virando um cara burocrático. Por outro lado, queria ir pro outro extremo. Que partida fez o Tietê, cara? Um leão, briga, marca, domina a bola, arranca, dá passe, cruza, reclama com o adversário. É um leão, cara, se movimenta o tempo inteiro. É o jogador mais regular do Vasco. Hoje, pra mim, o Verratti fez o gol, mas o melhor jogador em campo do Vasco foi o Tietê, um leão solitário, cara. Queria mais Tietê nesse time do Vasco, mais jogadores com essa dinâmica, com essa intensidade e com essa entrega. É louvável você ver, inclusive foi aplaudido quando foi substituído hoje. Então, assim, tá complicado, cara. Tá delicada a situação do Vasco. Esquisito. O Vasco é um time esquisito. Cria, faz poucos gols, ao mesmo tempo, com o mínimo de esforço, o adversário faz o gol na gente. Então tá muito esquisito a situação do Vasco, tá? Então é isso. Não vou fazer um pós-jogo muito longo não. Costumo fazer um pós-jogo um pouco mais extenso. Mas queria trazer essa observação para vocês hoje, tá bom? Então tá feito o registro aí. Foco agora no jogo do Inter. Tô preocupado, cara, com a situação do Vasco. E presidente Pedrinho, tem que virar o doce, cara. A maré tá ruim pro teu lado e o que você mesmo sempre disse nas entrevistas que você deu, o maior bem e o maior legado que você
construiu na vida foi a simpatia e o carinho da torcida do Vasco. E infelizmente, pela gestão do Vasco, principalmente aí pela gestão esportiva sua, esse carinho tem diminuído bastante, tá? Então espero que você consiga se recuperar, porque eu torço sempre pro Vasco da Gama. Então se você se recuperar, se você conseguir melhores ações, melhores resultados e melhores coisas pro Vasco, automaticamente eu e quem torce pro Vasco vai estar mais feliz. Mas que a situação anda feia e anda esquisita pro Vasco e principalmente agora pro teu lado, a coisa não anda legal. Então é isso, assim eu fecho o nosso pós-jogo de hoje, um pouco mais curto, 20 minutinhos, mas sobre o jogo não tem muita coisa para falar não. Agora, o feeling que eu fico também é que o monstro não era tão grande assim. Ninguém é líder de um campeonato de pontos corridos à toa, eles são líder aí com tranquilidade no campeonato equatoriano, são tricampeões continentais, né, sul-americano nos últimos anos, se eu não me engano foi uma Recopa e 2 sul-americanas, com uma final, salvo engano, de Libertadores. Então o Del Valle chegou onde chegou, não foi à toa. Hoje, infelizmente, com dor no coração, o Del Valle tem mais relevância no continente do que o Vasco, pelas campanhas que eles vêm fazendo. Então foi esperada essa eliminação, que eu não contava e talvez muitos de vocês, era a forma escrota que essa eliminação aconteceu, um agregado aí de 5-1, tá bom? Então o jogo de hoje serviu apenas para desgastar alguns jogadores, não conseguiram recuperar a moral do grupo, uma vitória hoje de 3-0, né? Pô, não classificava, mas de repente enchia a galera de esperança, um 2-0 com o goleiro dos caras operando 5 milagres, melhoraria aí a moral. O jogo de hoje fez só jogar mais lenha na fogueira e piorar a situação do Vasco aí em todos os sentidos, tá bom? Então a arquibancada tem clamado aí contra o João Vitor de maneira quase que unânime e as insatisfações com o presidente Pedrinho têm ganhado cada vez mais coro, inclusive visto hoje na arquibancada mais uma vez, tá bom? Então é isso, assim eu fecho com vocês no nosso pós-jogo e amanhã eu chego com a nossa primeira edição. Saudações vascaínas, tamo junto.